Amados, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos começar mais uma aula hoje aqui na Escola Dominical e o tema que nós iremos falar vai ser sobre a hipocrisia religiosa, porque a hipocrisia no mundo já é bem complicada. Vou aumentar mais aqui um pouco aqui, que está um pouco mais baixo esse lado aqui. Melhorou agora? Ah, tá. Um erro técnico aí, é normal. Vou orar antes de começar a aula aqui e Deus vai nos iluminar. Meu Deus, meu Pai que está no céu, te agradeço por esse momento e queremos estudar a Tua Palavra e estudarmos, Senhor, sobre ser sincero de verdade e essas verdades bíblicas possam entrar em nossos corações e que toda hipocrisia religiosa que às vezes se manifesta na Tua casa, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. Isso nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como nós estávamos falando sobre a hipocrisia religiosa, sabemos que hipocrisia é um termo grego, hipócrita, que era uma maneira como se apresentava lá na antiguidade com uma máscara que as pessoas colocavam no rosto para não mostrar a sua verdadeira face. Então todo hipócrita ele age, ele se comporta de certa forma diferente do que ele realmente é. Ou seja, se a pessoa é uma pessoa que gosta de mentir, automaticamente ele se mostra como uma pessoa verdadeira, embora seja uma pessoa mentirosa. E se ele é uma pessoa maldosa, ele se mostra como uma pessoa boa. Ou vice-versa, em outras situações, ele sempre é oposto àquilo que realmente ele é. Ele é uma sombra. O hipócrita, ele não é honesto, ele não é sincero. Então ele precisa mostrar uma aparência daquilo que ele é diferente dentro dele. Isso é hipocrisia. Quando nós olhamos para o mundo e a hipocrisia no mundo é uma situação real, isso é normal que aconteça no mundo. Mas quando essa hipocrisia vem para o meio de um povo, que é chamado de povo escolhido de Deus, ou um povo que segue as verdades bíblicas, naquilo que está na Bíblia, isso já é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, porque nós estamos lidando com um povo que deve ser exemplo e um povo que deve influenciar aqueles que vivem na mentira e não na verdade para virem para a verdade. Então a pessoa acaba fazendo como os gregos faziam, pega uma máscara e coloca no seu rosto. Às vezes as pessoas estavam com o rosto triste, nesses teatros gregos, e ele colocava uma máscara sorrindo, diferente daquilo que ele é. E isso é hipocrisia, é o fingimento de ser aquilo que não é. E Jesus ele foi muito radical contra a hipocrisia, mas a hipocrisia que Jesus era contra, nunca foi contra a hipocrisia das pessoas que não conheciam a verdade. Jesus nunca, na pauta dele, nunca ficou preocupado em chegar para as prostitutas, para os ladrões e dizer assim, vocês são hipócritas. Isso nunca foi pauta de Jesus. Naquele tempo de Jesus existiam os homossexuais, as prostitutas, os ladrões. Jesus sabia do grupo dessas pessoas, mas ele nunca se direcionou para essas pessoas chamando de hipócritas. Mas ele foi para os que conheciam a verdade e não só conheciam a verdade, como eles estudavam a verdade. Existem dois grupos de pessoas dentro da igreja.
tem um grupo de pessoas que entende a verdade. E tem outro grupo de pessoas que compreende a verdade. Então, dentro do nosso dicionário gramatical, a gente tem essa compreensão de pessoas que entendem e pessoas que compreendem. Aí você fica perguntando, qual é a diferença entre entender e compreender? Entender são aquelas pessoas que vêm para a igreja, mas que não gostam de escola dominical, eles não estudam, mas eles entendem alguma coisa sobre Jesus, eles entendem alguma coisa sobre salvação, eles entendem alguma coisa sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo, eles entendem, porque eles ouvem nas pregações, ou quem sabe um vídeo no YouTube, eles vão lá e assistem, eles entendem. Entender é um conhecimento parcial, que nós chamamos de conhecimento inicial. Só que eles param aí. E quando a pessoa para só no entendimento e não na compreensão, ele fica meio que limitado. E essa limitação dele faz com que ele fique dentro de uma caixa, e se sair dessa caixa ele se perde. Eu não sei se você já percebeu que tem pessoas que quando vão falar da Bíblia, quando eles começam a falar da Bíblia, até eles começam bem. Só que você percebe que num determinado tempo em que ele está falando, ele começa a reduzir, ele começa a diminuir a fala dele sobre aquele assunto. É porque ele não tem mais conhecimento além daquilo, aí ele começa a se atrapalhar, aí ele começa naquele vai e vem, ele vai para o início, vai lá para o fim, que ele entende ser o fim, volta para o meio, do meio vai para o fim, para o meio, para o fim, e assim por diante, faz aquela confusão toda. São pessoas que entendem. Já uma pessoa que compreende é diferente. Aquele que compreende, ele tem um conhecimento aprofundado. O que compreende o Evangelho, ele não consegue ser hipócrita. O que entende, consegue ser hipócrita. Ele consegue fingir ser crente. Ele consegue fingir ser alguém de Deus. Porque ele tem um conhecimento inicial, ele apresenta aquilo e as pessoas que também não conhecem conseguem cair nessa. Já aquele que compreende o Evangelho e vive o Evangelho de uma forma genuína, ele tem um aprofundamento além do que ele ouve, além do que ele já viu por aí, ele vai além. É como se você chegasse diante de um carro e você entendesse que aquele carro tem duas rodas, que aquele carro tem bancos, tem ali as partes das marchas e etc. Você entende quando você olha para um carro, mas você não compreende, porque você não sabe como funciona aquele carro, o que é que faz aquele carro andar, você não compreende onde estão as peças principais. Então as pessoas levam um carro ao mecânico porque elas não compreendem como é que se conserta um carro. Só aquele que tem um conhecimento aprofundado vai saber como construir aquele carro e sabe onde está o defeito daquele carro, porque ele compreende. O que só entende sabe que o carro tem um motor, mas não sabe como é que um motor funciona. Exatamente o que acontece com a Bíblia. Tem gente que entende a Bíblia e tem os que compreendem a Bíblia. Os que compreendem a Bíblia são aqueles que são os mestres, aqueles que ensinam a palavra genuinamente. E dentro desse conhecimento que entra essa palavrinha, que hoje não deveria ser tema em nossas escolas, mas infelizmente ela precisa ser trago à tona, porque foi um ensinamento de mais de 2000 anos atrás, ensinado por Jesus. Que nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Então Jesus já falava da hipocrisia há 2000 anos atrás. Então hoje não tem que ser diferente, porque a população aumentou. Mateus, capítulo 23, e versículo 27 e 28. Mateus, capítulo 23, versículo 23 e 28. Vocês vão perceber que Jesus já vinha
está falando desse assunto desde aquele tempo. Então hoje não vai ser diferente. Então aqui no versículo 27 do capítulo 23 diz o seguinte: ai de vós, escribas. Quem era escribas? Era aquele que escrevia letra por letra da lei. Então ele era conhecedor da palavra. E fariseu. Fariseu era um grupo religioso daquele tempo. Aí depois Jesus fala: hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então ele usou duas palavrinhas aqui nesse último texto, estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Iniquidade e transgressões são palavras que aparecem muito na Bíblia. Hipocrisia, a gente já sabe que é o fingimento da pessoa querer ser o que não é. Querer dar uma de justo e não é justo. Querer dar uma de santo e não ser santo. Essa é uma pessoa hipócrita. E de iniquidade. Iniquidade são sempre aquelas pessoas que não têm limites. Eles passam além dos limites. Uma pessoa iníqua, ela é uma pessoa injusta, ela nunca tem limites. Ela sempre quer o que interessa. Então, se for para benefício próprio, ela é capaz de ultrapassar os limites. Então, Jesus fala bem que ai de vós, escribas. Escribas, vocês que escrevem bem, vocês que conhecem bem, vocês que sabem letra por letra. Porque o escriba, ele fazia o seguinte, ele pegava a lei aqui, ele escreveu um versículo da Bíblia. Então ele contava quantas letras tinha naquele versículo, quantas palavras tinha naquele versículo. Ele deveria escrever palavra por palavra, letra por letra, bem perfeitamente. Esse era o escriba, aquele que escrevia as leis. E se ele errasse uma só letra, ele pegava todo aquele bolo e lançava fora, porque ele tinha que fazer tudo perfeitamente. E quando o escriba estava escrevendo e aparecia o nome do Deus eterno, ele limpava, digamos, a pena, trocava tudo para escrever o nome do eterno, que segundo alguns dizem que é Yud Reval Re, que é o YHWH, que traduzido forçadamente para o nosso português deu o som de Jeová. Ok, se você orar a Jeová, Deus responde, mas esse não é o nome de Deus no sentido original, que até hoje Yud Reval Re, ou YHWH, que é o nome de Deus, os judeus não conseguem pronunciar. E se eles sabem a verdadeira pronúncia, eles não revelam. Ok, então Jesus fala que esses que tinham total conhecimento de letra por letra, palavra por palavra, Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas porque eles, conhecendo a palavra, sabendo o que se devia fazer e não se fazia. Muito mais do que isso. O hipócrita, ele não só não faz o que é para se fazer, como ele finge fazer o que não faz. Então é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias. Se você vê o noticiário aí fora, se você vê os comentários aí fora, você vai perceber que muitas pessoas que se destacaram na mídia religiosa e política estão sendo desmascarados, porque a verdade de Deus sempre se manifesta e se manifestará ainda mais. Se você está sabendo de alguns pastores e de algumas denominações que já estão fazendo coisas erradas,
que antes tinham isso guardado atrás da máscara, que é chamada da máscara da hipocrisia, essa máscara está sendo tirada do rosto e esses pastores e essas denominações estão sendo conhecidas interiormente como elas são verdadeiramente. Elas não são o que apresentam, mas elas são o que realmente são. E dentro dessa questão deles mostrarem que não são, eles conseguem, de certa forma, enganar os desinformados. Ou seja, o hipócrita, ele só vai ser detectado pelo alguém que conhece a verdade se esse outro alguém conhecer a verdade como se é. Digamos, uma pessoa que conhece a verdade, ele jamais será enganado pelo hipócrita. Porque o hipócrita, ele engana, mas ele deixa pistas. E quando ele deixa pistas, aqueles que percebem essas pistas denunciam. E foi o que Jesus fez. Jesus é sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Vocês sabem o que é sepulcro caiado? Sepulcro caiado é o sepulcro pintado com cal. Pintado com cal, bonitinho, e por dentro daquele sepulcro tem ossos podres, porque ali foi enterrada uma pessoa. E por que se pintava o sepulcro, sabe, Helene? Por que se pintava os túmulos, os sepulcros, você sabe? Para identificar, para não ser pisados? É quase isso, para não ser pisado. Por que para não ser pisado? Então, isso de não ser pisado é verdade. É que aconteciam as festas judaicas e dentro da lei judaica algumas coisas eram consideradas impuras. Ou seja, um judeu jamais tocava num porco, porque um porco era considerado impuro. O judeu jamais tocava numa pessoa morta, porque isso era considerado impuro. E judeu também não pisava onde as pessoas haviam sido sepultadas, porque era considerado um lugar impuro. Então, quando acontecia as festas religiosas lá em Jerusalém, se pintava o túmulo para que aqueles visitantes que vinham e não sabendo aonde estavam pisando, pudessem identificar o local onde não poderiam pisar. Então se pintava aquele túmulo para aquelas pessoas que estavam visitando não pisar lá naquele túmulo e entrassem impuro lá no templo. Porque no templo só podia entrar pessoas que realmente eram consideradas puras. Então se pintava, estava bem localizado, estava bem nítido que ali era um túmulo, mas era pintado bonitinho, de forma que aquela pessoa que via percebia. Então, Jesus chama esses escribas de sepulcro caiados. Eles estão bem pintados, estão bem localizados, estão bem direcionados, mas que não se engane com essa aparência, porque parece bonitinho por fora, mas por dentro tem muita coisa ruim, e é isso que Jesus denuncia. E isso que João Batista denunciou. E se você que está me ouvindo agora pela internet, e você começar a ver pessoas que denunciam isso, pessoas que comentam sobre isso, pessoas que fazem vídeos sobre isso, sobre essa hipocrisia, e denunciam essas falsidades, essas mentiras que alguns líderes religiosos estão fazendo aí fora, nunca caia naquela opinião, como uma certa vez ouvi dizer, que todas aquelas pessoas que comentam sobre o pecado de um pastor ou sobre o erro de uma denominação está escandalizando o evangelho. Eu, professor Johnny, digo para vocês que isso é mentira. Se você denunciar uma mentira, se você denunciar um pecado de um pastor ou de uma denominação, fizer um vídeo, escrever um texto, falar sobre, você não está escandalizando o evangelho, você está agindo igual a Jesus. Jesus denunciava os doutores da lei.
E quem eram os doutores da lei? São os pastores de hoje. Jesus denunciava os escribas. Quem são os escribas? Eram também os pastores, os estudantes, os teólogos. Jesus denunciava todos eles. E Jesus, quando denunciava os escribas, Jesus pode ser chamado como aquele que escandaliza o evangelho? Sim ou não? Jesus escandalizava o evangelho? Não, mas parece-me que pela sugestão e pela opinião das pessoas que vivem hoje, eles dizem que todas as pessoas que fazem algum comentário sobre algo que acontecia na vida de uma pessoa que se destaca hoje, ninguém pode comentar. Segundo alguns fanáticos, segundo alguns cegos, porque cego não é aquele que tem conhecimento bíblico, porque tem muito teólogo aí que é conhecido na mídia e que está cego e que quer te calar. Por ele ter um nome na mídia, ele quer te calar. Então Jesus dizia, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belo, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda imundícia. Jesus estava direcionando isso para alguém. Ele não estava falando hipócritas, não. Ele fala escribas e fariseus. Jesus está direcionando, sim ou não? Sim. Ele não está falando aleatoriamente. Jesus não está falando assim por vento. Hipócritas, não. Jesus está falando escribas, os que conheciam muita lei, escreviam tudo, e fariseus, aqueles que faziam parte da maior região ali em que os fariseus se desenvolviam, que era a maior religião ali judaica mais conhecida. Entre os saduceus e os fariseus tinham maior índice de adeptos. No nossos dias tem as igrejas como Universal, Deus Amor, Assembleia de Deus, que tem mais adeptos do que outras denominações menores que estão começando e tem poucas pessoas. Então Jesus falava para as grandes denominações, falava para os grandes pastores daquele tempo, chamando de hipócritas. Então ele estava denunciando. Esse denunciar jamais vai ser chamado como escandalizar o evangelho. Como eu disse para vocês, uma pessoa ou pessoas aí, estou dizendo que todas as pessoas que estão comentando sobre o pecado dos pastores atuais estão escandalizando o evangelho. Aí eu faço uma pergunta para vocês: o que significa a palavra escandalizar? Vocês falam assim, irmão, não escandalize o evangelho, irmão, você está escandalizando. Mas o que é escandalizar? O que significa a palavra escandalizar? Então, o que acontece na nossa vida, no dia a dia. Eu tive um professor de filosofia que ele falou assim: Johnny, a gente tem que falar menos e saber o que fala. Falar menos e saber o significado daquilo que a gente fala. Falar menos e saber o conceito daquilo que a gente fala. Se a gente fala uma palavra todos os dias, a gente não sabe nem o que a gente está falando, a gente é o quê? Tem um bichinho aí que fala que não sabe o que está falando. Quem é o nome dele? Papagaio. O papagaio fala, mas ele não sabe o que está falando. Ele só repete o que você ensinou, mas ele não sabe o significado. O papagaio fala, parabéns, tchau, mas ele não sabe nem o que significa isso. Então tem um monte de crentes que é conhecido como papagaios ambulantes, que falam as coisas e não sabem o que estão falando. Então, escandalizar significa fazer tropeçar. Então, toda vez que você escandaliza alguém, pela sua ação ou pelas suas palavras, você está fazendo aquela pessoa tropeçar. Você está fazendo aquela pessoa cair. E esse que tropeça, esse que cai, o apóstolo Paulo chama dos fracos na fé,
que a gente tem que suportar e carregar nas costas. E por causa dele a gente evita algumas coisas que biblicamente não sendo pecado, mas por causa desses irmãozinhos que às vezes não conseguem compreender algumas coisas, a gente tem que evitar. Ok, então escandalizar significa fazer tropeçar. Quando Jesus diz assim, escribas e fariseus hipócritas, ele estava escandalizando alguém? Mas quem estava escandalizando aqui? Eram os escribas e os fariseus. Eles que faziam o povo tropeçar. Eles que faziam o povo cair. Aí Jesus vê essa ação deles, que eles escandalizavam os povos e chamavam eles de hipócritas. Por que eles chamavam de hipócritas? Porque eles se mostravam de um jeito e se comportavam de outro. Eles mandavam as pessoas fazer algo que eles diziam que era para Deus, mas eles mesmos não faziam. Então eles tinham verdadeira máscara, como nos teatros gregos, a máscara de Hipócrates, que é a máscara aqui para esconder a verdadeira realidade. Então eu digo uma coisa para você, se você fizer um vídeo e você fizer um comentário de que um pastor fez alguma coisa errada e trazendo um alerta para a igreja, você não está escandalizando o evangelho. Eu aconselho que os criadores de conteúdo na internet continuem denunciando esses pastores, sim. Continuem mostrando para o povo que tal pastor não é o que ele mostrava ser. E que aquele pastor estava se escondendo o tempo todo. Deus agiu corretamente, trazendo à tona esse pecado, esse pastor que há muitos anos vem fazendo coisa errada e tinha um monte de irmãozinho ali, tendo ele como o segunda ou quarta pessoa da Trindade na terra. Ah, esse pastor é homem de Deus, esse pastor é infalível, esse pastor é... E se alguém falar, não fale contra o ungido de Deus. Vocês não foram ensinados aí? Não pode tocar no ungido de Deus. Mas Deus disse para Davi, mata Saul. Aí Davi que falou, não, ai de mim tocar no ungido de Deus. Davi que falou. Ele que não queria, mas Deus disse, mata. Quem é que manda mais? Deus ou Davi? Aí as pessoas só pegaram a palavra de Davi. A Bíblia está dizendo que ai daquele que tocar no ungido de Deus, porque Davi não tocou, mas ele teve uma ordem. Saul era tão ungido que Deus disse, olha, vai, resolve isso aí. E Davi, que por conta própria não quis fazer isso, mas outros, se pegassem Saul, não teriam o mesmo pensamento. E ninguém seria condenado por isso. Então, não existe esse negócio de que um pastor, uma vez que ele entrou no ministério religioso, ele é intocável. Quem ensinou isso vem trazendo aquele ensinamento da Idade Média. Quem ensinou isso foi a Igreja Católica. Sabia que quem ensinou isso a não tocar nos que estão em cima foi a Igreja Católica. A Igreja Católica dizia que o povo não tinha nenhum direito, nenhuma autoridade para acusar um papa, um padre. Eles não tinham nenhum direito, porque eles eram os escolhidos de Deus, eles eram o ungido de Deus, e os papas seriam os antecessores de Pedro. Então ninguém tinha essa autoridade para fazer isso, a não ser só Deus. E o povo dizia, não, é Deus. Não. Se você se você perceber, se aquele pastor, aquele presidente ensinou heresia, você tiver certeza de que aquilo que você vai falar acerca daquele assunto que aquele pastor fez ou que ele está pregando, e você puder trazer à tona, traga. Mas você tem que ter certeza do que você está falando, porque tem gente que fala um monte de bobagem por aí, que não desmentir o outro vê lá e acaba fazendo ele passar vergonha. Então a gente tem que ver esse lado aí. Então, o que Deus e que Jesus condena é esse fingimento. Jesus critica os que querem fazer as coisas simplesmente para querer agradar.
Eu vou fazer assim porque eu quero agradar as igrejas, mas eu não quero viver assim. Eu quero fazer que as igrejas sigam esse conhecimento, esse comportamento, mas eu mesmo não quero me comportar assim. Incrível que pareça, eu conheço muitos e muitos outros líderes de outra igreja que eles, conhecendo a palavra, eles têm que fingir gostar de algo. Eles têm que fingir seguir certos conhecimentos. Eles têm que fingir a reconhecer algo como doutrina da Bíblia, enquanto que não é doutrina da Bíblia. Vocês sabem a diferença entre doutrina e dogma, não sabem? Vocês sabem, né? Fazer a diferença, o que é doutrina e o que é dogma. Sabe? O que é doutrina? Para começar, você me fala, meu irmão está doutrinando a igreja. Eu vi muito na Assembleia de Deus, uma pessoa trouxe uma pregação no dia de domingo e parece que o povo não gostou e falou assim, esse pastor não tem direito de doutrinar a igreja, quem tem direito de doutrinar a igreja é só o pastor no dia de culto de ensino. Aí eu ficava dizendo, mas esse povo é burro mesmo. É muita ignorância. Aí falava que aquele irmão não podia doutrinar. Eu digo, como é que ele consegue separar uma orientação de doutrina? Não sei como ele consegue fazer essa diferença. Eu conversar isso, nem ele sabe o que significa doutrina. Então, o que significa a palavra doutrina? Doutrina é aquilo que não pode ser mudado nem aqui no Brasil ou em qualquer outro país. Tu está falando só no sentido na definição. Assim, é o significado de doutrina. Tu só está falando o que define, assim, que o que é doutrina é aquilo que é imutável. Você só está definindo o que é doutrina. Definição é diferente de significado. A definição é o que diz como ela se desenvolve, como é que ela age, e significado traz o sentido da palavra em si, que a gente chama de sentido etimologicamente, ou seja, a origem do sentido daquela palavra. Então, você fala assim que doutrina é aquilo que não muda nem aqui no Brasil e que não muda em outros estados. Ela traz em outros países, tá uma definição do que realmente a doutrina pode fazer quando ela se torna de doutrina bíblica. Já quando se torna de doutrina local é um outro sentido, que é usos e costumes. Então, o que é doutrina? O significado da palavra doutrina significa ensino e instrução. Esse é o significado da palavra doutrina. Toda vez que você ensina, toda vez que você prega e alguém está aprendendo alguma coisa, você está doutrinando. É impossível você pregar, dar uma palavra e você não esteja doutrinando. Só na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, aqui em São Paulo, que aqueles irmãos tapados lá, que não conseguem fazer diferença entre isso e uma coisa. Meus amigos do Ministério de Belém, que devem estar por aqui comigo. Mas quem me conhece sabe que eu sempre falei a verdade, até lá dentro, o que eu falo aqui, embora tenha no Ministério da Igreja, Primitivo Amor ao Próximo, quando eu estava lá no Ministério da Igreja, eu já falava essas coisas, eu já preguei isso que eu estou falando aqui, de hipocrisia, na sede, no setor 40, com o pastor setorial, o pastor Amaro, e ele aplaudiu e disse, é isso aí, Johnny. Então, o que eu estou falando aqui, eu não tenho medo de falar. Então, é tapado mesmo, eles não estudam, eles não sabem, então eles esperam comer da colher do pastor, do professor, eles querem colherzinha, querem comidinha na boca, para mastigadinha, o pastor não cospe na colher e bota na boca deles. É isso que eles querem. E esse eles engolem com prazer, tá gostoso, melhor do que a comida da minha mãe que foi feita lá em casa. Tem tudo isso. Então essa falta de entendimento. Então, doutrina é ensino e instrução, dogma é declaração do homem acerca da verdade como é apresentado naquele credo. Ou seja, dogma, ele vem muito como regras e normas. Ou seja, vamos citar aqui, Deus é amor. Deus é amor, ela vive mais de dogma do que de doutrina da Bíblia. Congregação Cristã no Brasil vive mais de dogma do que doutrina da Bíblia. A congregação cristã no Brasil, ela é pior do que a Deus é Amor, porque o fundador dela nem de estudo ele gostava, sabia? Quem não completou aqui o 2º grau, pode ficar feliz, porque Luiz Francisco
Ele só concluiu o ensino fundamental, não fez o médio, ele não gostava de estudar. Ele era presbiteriano, começou com a congregação cristã no Brasil, ele não gostava de estudar, não estudou, ainda proibiu ainda seus adeptos a estudar a Bíblia. Não pode estudar teologia lá na congregação cristã, sabia disso? Não pode estudar a Bíblia. Se você estudar a Bíblia lá, não é aceito. Eles dizem que a Bíblia tem que ser revelada na hora que abre. Mas isso é contraditório à própria palavra. O que a gente sabe sobre a palavra? Uma pessoa que é hipócrita vai dizer, eu não, o que estão falando é verdade. Mas uma pessoa que conhece a verdade sabe o seguinte, o que a gente sabe sobre a Bíblia? Que a Bíblia foi escrita por 40 autores, num período aí de 16 séculos, e esses autores inspirados escreveram a Bíblia. Depois que se completou-se o número daqueles que deveriam escrever e daqueles que deveriam ser incluídos no canon, uma vez incluído no canon, o canon foi fechado. Aí não se pode mais tirar e nem acrescentar nada na Bíblia, porque o canon foi fechado, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então nós sabemos que no Antigo Testamento tem 39 livros. E no Antigo tem 27 livros, então não pode botar um outro livro que é 28. Existem outros livros? Existem outros livros fora dos 27 livros do Novo Testamento, que é chamado livros apócrifos. O que é um livro apócrifo? Você sabe o que é livro apócrifo? Livro apócrifo, segundo o conceito de hoje, porque naquele tempo apócrifo era dizendo não revelado, que seja oculto. Então, apócrifo hoje é não inspirado. Um livro não inspirado, então não pode estar na Bíblia. Então, a Bíblia Católica tem quantos livros a mais do que a Bíblia evangélica? 7. Então, 7 livros. Esses 7 livros que a Bíblia Católica tem, nós chamamos de livros apócrifos, que é livros não inspirados, que não entram no canon do Antigo Testamento, pelos judeus que viviam na Palestina, mas os que viviam em Alexandria incluíram, ok. Então, os 7 livros não são considerados inspirados. E eles foram incluídos na Bíblia Católica. E no período de quê? Em qual período eles foram incluídos? Não lembra? Vocês já viram o livro de Malaquias? Quem conhece o livro de Malaquias? Aí não tem o livro de Mateus? E entre aqueles dois, o Antigo e o Novo Testamento... entendi, parece que eu não... 400 anos? Isso. Então, entre Malaquias e Mateus, tem uma página em branco que ela divide o Antigo e o Novo Testamento. Aquela página em branco não está ali à toa. Ela tem um significado. Ela tem um significado de 400 anos de silêncio, onde Jesus não falou através dos profetas, não falou através de profecia, não se manifestou. Historicamente, as coisas foram acontecendo, foram sendo escritas, mas não tinha intervenção, não tinha manifestações dos profetas como anteriormente. Então, nesse período, os 7 livros e outros livros surgiram nesse período de silêncio, chamado de livros apócrifos. 400 anos, uns 430 anos, que é a Bíblia em branco, que fica entre Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, e o primeiro do Novo Testamento. Tem uma página que divide. Às vezes está escrito Novo Testamento e Antigo Testamento. Tem umas que botam lá, tem umas Bíblias que traz e faz questão de trazer uma página em branco, trazendo o significado desse período aí. Mas hoje em dia acho que tiraram. Então essa página aí se torna, ela vai significar essa página que divide. Então essa página que divide aí traz o significado de 400 anos de silêncio. Ela não está aí à toa, essa divisão não é à toa. Então é isso que a gente percebe. A gente vai ler aqui em Mateus capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 ao 18. Qual é? Mateus, capítulo 6, do 1 ao 18. Jesus também começa a lidar com esse comportamento e
Para se vencer a hipocrisia, não existe outro caminho para se vencer a hipocrisia. Vocês sabem como é que se vence a hipocrisia? Como é que se vence a hipocrisia? Falando a verdade, sendo... Ah, sim, ó, tá que fila. Se conhece a hipocrisia com a verdade. Só a verdade revela o que é a hipocrisia. Vendo quando vem a verdadeira instrução de quem realmente conhece, a hipocrisia é desfeita, a hipocrisia é revelada. Aí a gente sabe do que se trata. Então aqui em Mateus capítulo 6, vai do 1 ao 18, Jesus vai exatamente falar contra a hipocrisia e vai revelando o que é que deve ser feito. Olha o que diz aqui. Mateus capítulo 6, do 1 ao 18. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres visto por ele, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai. Então, não adianta querer, diante dos homens, mostrar algo que, na realidade, aquilo que você tem para mostrar serve unicamente para Deus, que vê secretamente aquilo que você tem a apresentar. Caso contrário, você recebe o seu galardão diante dos homens e de Deus nada. Aí vem o versículo 2. Quando, pois, derem esmolas, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dar esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai em secreto vê em secreto e te recompensará. Então, Jesus está falando o seguinte: tudo que você fizer, você tem que fazer para Deus. E ele fala dos hipócritas que tocavam trombetas. Tocar trombetas não é simplesmente tocar trombetas, mas ter uma intenção por que tocar essas trombetas. E automaticamente, quando nós lemos o texto, Jesus fala assim que os hipócritas tocavam trombetas. Qual é o sentido? Para que aquele que não tivesse percebendo que ele estava dando uma esmola, pudesse perceber e ver que ele estava fazendo o ato. Então, de certa forma, ele queria aparecer. Então, todo hipócrita quer aparecer. Todo hipócrita quer ser visto. Então, ele vai usar de todos os meios para chamar a atenção. Eu não estou dizendo que o reteté é emoção. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Que reteté não é emoção, aquilo que as irmãs fazem aqui no bate-pé aqui, no correr aqui no corredor. Eu já expliquei sobre isso. A diferença entre emoção e reação e manifestação do Espírito Santo. A gente tem que separar o que é emoção, o que é meninice, o que é diabo, o que é carne, da manifestação do Espírito Santo, da reação do Espírito Santo. Isso eu fiz um vídeo sobre isso, falando a favor do reteté. Incrível que pareça, um teólogo que uns 10, 20 anos atrás, eu falava contra esse movimento e associava até a macumba. E hoje em dia eu falo a favor. Por quê? Porque a gente vai estudando, a gente vai percebendo que a gente precisa separar as coisas e não generalizar para algo que a gente entende ser. Então esses homens tocavam trombeta porque queriam ser vistos. Então, todas as vezes que o hipócrita quer ser visto, ele vai fazer alguma coisa para chamar a atenção. Ele vai começar a dar um bocado de cesta básica por aí e vai filmar. Não filmar no sentido de dizer que a obra de Deus ajuda, mas no sentido de trazer para ele uma certa glorificação. Aqui na nossa igreja nós filmamos.
as pregações, os hinos cantados, mas não é com nenhuma intenção de que alguém seja exaltado, mas que aqueles que não conhecem o nosso trabalho possam ver que Deus se manifesta aqui e eles podem ver isso, não só ouvir alguém falar. Porque nós fazemos esse trabalho para que alguém pode até falar, poxa, lá na igreja primitiva Amor ao Próximo, aquela igreja é uma igreja que as pessoas sentem a presença de Deus, sentem o poder de Deus. E alguém pode dizer, você que está falando, você que está dizendo, prova. No nosso caso aqui, presbítero Edivânio, está aqui os vídeos. Vê com teus próprios olhos, vê e crê. Bem-aventurados que não viram e creram. É exatamente isso. Existem os tomés da vida que querem ver. Então a gente tem as gravações, tem tudo aqui para mostrar que realmente as coisas acontecem. Exatamente como nós falamos. Não só de vista. Mas nesse caso aqui é diferente. Eles queriam aparecer, era coisa exclusiva, egocentrismo, é a pessoa querer mostrar que ela é a principal, ela que está fazendo a ação. Para te ver que ele está dando a esmola e está direcionado a ele. Alguém toca o trombeta, alguém fala, olha, o sumo sacerdote, o doutor da lei, aquele cara ali está fazendo algo pelo povo. E aí, você já sabe, então, por tudo que você fizer, se você quiser que alguém saiba disso, que você está fazendo isso para representar certo órgão, certa igreja, é que você tenha muito cuidado. Você pode até gravar, você pegando uma cesta básica, olha, a nossa igreja está ajudando tal pessoa e ajudar. Você pode até fazer isso. Agora, tenha cuidado com o seu coração. Você tem que ter muita estrutura para você fazer isso e não puxar a glória para você. E é bem arriscado você fazer o contrário. Você fazer isso e puxar para você. Então, é muito cuidado. Eu não gosto de gravar eu ajudando alguém. Não é porque eu não goste totalmente, é porque eu tenho medo de que naquela hora que eu estiver fazendo aquilo, eu puxe a atenção mais para mim que estou dando uma ajuda do que aquela pessoa que está recebendo, ou seja, para a glória de Deus. Então, para eu evitar essa situação, eu prefiro não fazer isso. Então, a hipocrisia é viver por imagem e não para a verdade. Então, eu ajudo o próximo aqui, filmo isso, traga agora para mim, mas que a minha imagem é o que importa e não a verdade. Que depois que eu ajudar aquela pessoa, eu viro as costas para ela e nem quero nem que ela vá na minha casa. E isso tem acontecido nos nossos dias. Eu conheço pastores que você não pode ir na casa dele. Mas na igreja lá ele te abraça, ele te trata bem, mas você é proibido de ir na casa dele. Eu conheço um caso, graças a Deus, esse pastor não está mais entre nós. Não vou julgar se ele está no inferno, mas se ele estiver no inferno, é bem merecido. Tinha um pastor lá em Belém do Pará, eu vou falar o nome porque ele já não está mais entre nós, então ele não vai me processar, mas se eu for me processar, depois a gente vê como é que fica. Esse pastor, o nome dele é pastor Itamar, ele não vive mais. Chegava na igreja, ele já era um pouco dono da igreja. Mas na casa dele você era proibido de ir. Chegaram duas pessoas do interior do Pará, porque no interior do Pará o pastor do interior é diferente do pastor da capital, ou da cidade. O pastor do interior, como ele vive a realidade do povo, o dízimo que ele recebe é galinha, mandioca e tudo, e ele sabe a realidade do povo, então ele vive ali diretamente com o povo. O povo vai na casa dele, ele vai na casa do povo. O pastor do interior é diferente do povo da capital. Só que esses dois irmãozinhos vieram do interior e chegaram lá em Ananindeua. Nesse tempo, esse pastor Itamar ele tomava conta tanto de Ananindeua como de Marituba, que eram duas cidades que agora se dividiram, aí o campo se dividiu. Ele tomava conta dos dois. Esses irmãozinhos achando que o pastor era igual aos pastores do interior. E foi nessa casa desse pastor. Você acredita que esse pastor expulsou os irmãos?
Não, aqui não é lugar de conversa, aqui não é lugar de encontro com vocês. Quer falar comigo? Fala comigo na igreja, não aqui na minha casa. Na minha casa eu não atendo ninguém. E expulsou eles de lá. Ele falou, esse é o pastor da cidade? E teve que eles voltaram para o interior, para não morrer espiritualmente. Então, esse tipo de pessoas, eu posso classificá-los de hipócritas. Porque esses que davam esmola, eles davam ali, mas eles não queriam nenhum contato com o povo. Esses doutores da lei não gostavam dos pecadores, não gostavam dos pobres. Não é à toa que Jesus fez lá o Sermão do Monte, que se chamava bem-aventurado, você pobre, você também é bem-aventurado. Você acha que isso isso soou bem no ouvido dos doutores da lei? Porque os doutores da lei diziam que o Messias não tinha vindo por causa dos pecadores, por causa dos velhos, por causa dos pobres. Esses doutores da lei não gostavam de pobre, não. E Jesus falava, você pobre, você também é bem-aventurado. Você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Sabe? Não sabe? Bem-aventurado, não sabe? Quem significa a palavra bem-aventurado? Palavra bem-aventurado do grego quer dizer feliz. Você, Paulo, você é feliz. E a palavra bem-aventurado do latim é abençoado. Então Jesus, do latim, falava, pobre, você é abençoado. Do grego, pobre, você é feliz. Bem-aventurado que é essa palavra. Então Jesus diz, pobre, você também é abençoado. Não é só esses doutores da lei que acham que são abençoados. Como eu digo hoje, não é só esses pastores da grande mídia que acham que são abençoados. Os irmãozinhos que estão lá embaixo, que eles acham inferiores, que não são abençoados. Também são abençoados. Tudo prova que a casa dele estão caindo, graças a Deus, e vai continuar caindo. Então, o que acontece é o seguinte. O hipócrita, ele nunca quer que a sua verdadeira identidade seja revelada. Essa é a verdade, amiga. Na realidade. Mamãe disse pro senhor, lá na mesinha para levar comida dela. Então, o hipócrita, ele faz de tudo para que o do outro seja revelado. E se ele puder, e ele tiver a oportunidade de revelar o erro do outro, ele vai fazer. Mas o dele, ele deixa escondido. Os pastores que estão caindo hoje em coisas erradas, eles foram os primeiros a denunciar vários e vários casos, escondendo deles. Isso está bem claro. Vamos ler aqui em Mateus 7:5. 7:5. Mateus capítulo 7, versículo 5. Olha Jesus falando novamente. Jesus não dava moleza, não dava mole para esses cidadãos, que é o mais certo, contra o que eles faziam. Olha aqui, Mateus capítulo 7, versículo 5. Hipócritas. Ainda tem uma interrogação. Hipócritas! Exclamação. Tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Hipócritas. Vocês estão querendo tirar aí uma farpinha, né? Um pedacinho de sujeirinha no olho do teu irmão, tem uma trave no teu olho, tem uma tora no teu olho. Você está querendo corrigir algo do teu irmão, você está querendo ver algo no outro, mas no teu é pior. Aí alguém fala, poxa, olha, se a gente for pegar radicalmente esse texto, tá difícil a gente falar e denunciar os erros de alguém. Sim, se você basear o erro dos outros e avaliar e julgar o erro dos outros, querendo que em ti haja uma perfeição e algo justo, é errado. Esse julgamento é errado. Jesus ensinou muito bem como julgar. O que Jesus disse assim? Jesus falou assim, eu não vim para julgar. Jesus falou claramente, eu não vim para julgar, mas a palavra que eu prego, essa vos julgará. Então, a gente nunca deve se colocar na linha de frente. Irmão, você está em erro e eu estou bem. Irmão, você está em pecado e eu não tenho pecado. Aí o bicho pega. Porque você faz um julgamento
de algo pequeno nele, mas que existe grande em você, porque se tornou grande, porque você sendo pecador, você julga o pecado do outro, então você se coloca maior do que aquele pecador. Você é pior, porque além de você ser pecador como aquele outro, você se julga ser o que você não é, aí você peca um pouco mais. Aí você ultrapassa aquele. Então o que é que tem que fazer? Eu julgo. E julgo legal. Mas nunca é eu me colocando como eu. Eu julgo pela palavra. Você julga e mostra na palavra. Jesus, quando ele julgava, ele mostrava pela palavra. Como ele dizia, não é eu que julgo, mas a palavra que eu prego, essa vós julgará. O próprio Cristo, Jesus, que foi tentado em tudo, e a Bíblia fala que não teve pecado, ele mesmo não se colocou. Porém, quando alguém dizia, você tem pecado, ele disse, me mostra meu pecado. Em que eu pequei? Aí ele mostrava para o doutor da lei, que ele era justo. Mas quando ele falava e queria ensinar as pessoas a lidar com esse julgamento, ele falava que a gente tem que usar a palavra. Não julgue por você mesmo. Julgue ao olhar da palavra. Ele fala, você está me julgando? Não, eu não estou te julgando. Quem está te julgando é a palavra. Eu estou te mostrando aqui na palavra que você está errado. É a palavra que está te julgando. Quem sou eu para te julgar? Eu não sou nada, eu sou igual a você. Somos pecadores, porém eu sou um pecador perdoado. E você precisa se arrepender. Mas a palavra de Deus está dizendo que você tem que fazer assim e daquele jeito para você se encaixar nela. Caso contrário, você é realmente o que você é. Você é um pecador e se você continuar assim, você vai perder a sua salvação. Então, Jesus ele ensinava isso aqui para a gente ter já uma ciência de que realmente a gente não deve colocar a nossa santidade pessoal como julgamento, para que então se tenha uma classificação. Não faça isso. Não tente fazer uma classificação se colocando você como exemplo. Não se coloque como exemplo. Todos os pastores que eu conheço hoje, quase todos, se colocaram como exemplo, caíram. Caíram e estão passando vergonha e todos aqueles... Já viram aí, não quero falar agora, vou ter que falar, o meu primo, que ele é pastor, está decepcionado com uma situação que aconteceu aí. Ele admirava muito esse pastor, ele comprou o livro desse pastor, e eu não vou falar desse pastor, senão aí é processo. Aí o que acontece? Ele está triste. Ele está triste. Mas por quê? Porque ele colocou a confiança como se fosse um pastor infalível. E aí esse pastor já está na grande mídia, está na internet, no YouTube, está sendo comentado em todo lugar. Por quê? Por causa disso. Por causa dele, esse pastor achava que todo mundo tinha algo muito grande, e nele tinha uma coisa pior guardada ali, e agora foi revelada. Então a gente não pode, jamais, tente fazer classificações da sua santidade baseando no outro. Eu sou santo, porque se eu for calcular o tanto de pecado que eu tenho na minha vida, o tanto de erro que eu tenho na minha vida, olha, eu estou perdendo. Porque eu conheço ali um irmãozinho, eu estou conhecendo uma irmãzinha ali que se for basear o nosso erro, o meu erro com dela, não, essa irmã erra mais do que eu. Aquele irmão peca mais do que eu. Então se eu for basear o meu pecado com aquele irmão, eu estou no céu. Uma triste notícia, vocês dois vão juntos. Não existe esse negócio porque alguém fez mais pecado, alguém pecou mais, que você vai fazer isso. Então não tente basear a sua vida de santidade na vida do outro. Eu olhando para esse irmão, olhando para mim, eu vou mais na igreja do que ele, eu oro mais do que ele, eu prego mais do que ele, eu leio mais da Bíblia do que ele. Então eu estou numa santidade que, em comparação àquele cidadão, eu estou no céu. Ele está no inferno. Em comparação à boa
opinião da grande vizinhança evangélica, eu estou numa boa posição e ele está numa pior, porque todo mundo sabe o que eu faço e todo mundo sabe o que ele faz, e automaticamente aquela pessoa já classificou aquela pessoa abaixo de mim, porque eu sou o pastor, eu sou o teólogo, eu sou o cara, eu sou a mulher e ninguém pode contra mim. E Jesus vai falar algo bem interessante que a gente vai ler agora, para a gente ver que essa nossa classificação de querer comparar as coisas, comparar a nossa vida com o outro, não tem aprovação de Deus. Não tem justificação de Deus, não tem nada positivo de Deus. A gente vai ler. Lucas 18, vamos lá. A gente vê que fazer essas comparações, irmão, é arriscado. Não faça isso. Vocês que estão me ouvindo, não façam isso. Não tentem querer ser melhor do que ninguém, porque essa justificação não combina com o verdadeiro evangelho. Se encaixa assim na hipocrisia. Lucas 18, versículo 9 em diante. Lucas capítulo 18, versículo 9. Querer se comparar, querer se justificar. Vamos lá. Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o 14. Isso. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Olha, que confiavam em si mesmo. Já começa legal. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esse é no versículo 9. No versículo 9 já fala tudo. Confiavam em si, se achavam tal e desprezavam os outros. Versículo 10. Dois homens, não era um não, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Eles subiram no templo, todos dois entraram com a mesma intenção de orar. Um era fariseu e outro publicano. Vocês sabem o que é um publicano? Depois eu falo. O fariseu, porém, em pé, orava de si para si mesmo. Oh, esse cara é egocêntrico até o tutano. Desta forma, olha como ele orava dessa forma. Ó Deus, vírgula, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, eu não roubo, injustos, eu não sou injusto, adúlteros, eu não adultério, e nem ainda como este publicano. Além de, olha, interessante. Ele fala assim, eu não sou como os roubadores, geral. Eu não sou como os injustos, geral. Eu não sou como os adúlteros, geral. E depois, particular, eu não sou como esse publicano. Algo pessoal e particular. Aí no versículo... Coitado publicano, depois vai falar a parte dele, né? Aí no versículo 2 ele continua. Eu jejuo 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele deu um monte de justificativa para justificar e para classificá-lo numa posição superior ao publicano, porque ele faz o quê? Ele jejua 2 vezes e dá o dízimo de tudo quanto ganha. E ele não não rouba, ele não é injusto, e ele nem adultera. Pelo menos é isso que ele está afirmando. Mas ele está dizendo que o publicano faz tudo isso. Mas por que ele fala isso? Porque ele é um fariseu, e o fariseu fazia parte de uma seita religiosa que era maior ali na Palestina e se destacava muito e sabia do trabalho dos publicanos. Um publicano, sabe o que publicano era? Quem sabe o que o publicano era? Era um cobrador de imposto. Ele era os maiores traidores da nação judaica. Porque a maioria dos publicanos eram judeus. O que acontece? No tempo de Jesus, quem era que dominava aquela região ali? O Império Romano. O Império Romano que dominava. E o Império Romano cobrava imposto do povo que era dominado. Uma vez que esse povo era dominado e se cobrava o imposto, eles não podiam botar um cidadão romano para cobrar o imposto, porque os judeus poderiam matar.
Então eles escolhiam um judeu para fazer esse trabalho. E esse judeu, quando aceitava esse trabalho, ele era como um traidor da nação judaica, porque estava trabalhando para os opressores. E muito mais do que isso. Aí o que é que acontecia? Eles trabalhavam para o Império Romano, esse judeu traidor. Aí o romano falava, olha, você vai cobrar lá, digamos aqui, vou falar na nossa língua aqui, 5 reais de cada um. De cada judeu você cobra 5 reais. Tá ok? Mas se você quiser cobrar mais, você cobrar mais é seu, mas 5 é do Império, tá ok? Depois a gente paga o teu salário. Aí o publicano chegava lá na casa da Lene, que está quase dormindo, e dizia bem assim, Lene, viemos aqui cobrar o seu imposto. Aí a Lene, tá bom, quanto é ele? 10. Eles cobravam além do que o Império Romano mandava cobrar. E todos os judeus sabiam disso. Então o publicano era o maior pecador na visão de um judeu fiel que não traiu a sua pátria. Então eles cobravam sempre a mais, o publicano. Então é por isso que esse fariseu aqui, ele fala das suas qualidades, realmente ele pode ter essas qualidades, e tenta justificar em cima disso que aquele publicano é pior do que ele. Só que quem comete seu erro e reconhece seu erro, tem uma vantagem. Tem uma vantagem quem reconhece seu erro. Olha o que o publicano fala aqui no versículo 13. O publicano estando de pé, de longe, olha, ele estava de pé e de longe, quer dizer que o fariseu estava mais perto do templo. Não ousava nem levantar os olhos ao céu. Então ele se colocou numa posição de humilhação. Sabe que os humilhados diante de Deus têm maior atenção. Batia no peito. E nem ainda levantando, batia no peito dizendo, ó Deus, a mesma pronúncia que o publicano fala, ó Deus, todos eles começam falando, ó Deus, exaltando a Deus. Se propício a mim, pecador. Só isso que ele falou. Senhor, sou pecador mesmo. Tudo que ele está falando aí é verdade. Eu adultério, eu roubo e tudo, mas se propício a mim, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que eu sou errado realmente. Aí no 14, Jesus dá a sentença do resultado das duas manifestações. Um que se exaltou muito, dizendo que era tal, e se desprezando o outro, e aquele que reconheceu seu pecado. Jesus vai dar agora a última palavra e vai dizer quem é desses dois que foi aceito por Deus. Que aqui no versículo 14, que diz assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todos que se exaltam será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então Jesus fala que aquele que reconhece, aquele que vê o seu pecado, e não como hipócrita, não como fariseu, que olha no outro para tentar justificar os seus escondidos, não volta justificado para casa. Esse realmente é que pecam contra Deus. Mas por que eles mantêm essa fachada fechada? Por medo de serem julgados. Todo hipócrita tem medo de ser julgado. Porque ele sabe que quando vier o julgamento, a verdade vem à tona. Vê esses pastores que estão fazendo errado aí. Eles tinham medo que isso que está acontecendo na vida dele acontecesse. Então o hipócrita tem medo. Então eles mantêm aquela fachada. Eles têm medo de ser julgado. Eles têm medo de perder o respeito dos outros. Então eles mantêm aquela fachada. Porque agora, esses pastores aí que tinham um grande respeito, ninguém respeita mais. Só os fanáticos mesmo, os cegos, que não continuam respeitando. Os que realmente têm visão de Deus, mas não. A gente te respeita como uma pessoa que se arrependeu, mas não aquela pessoa que pode servir de exemplo de fidelidade, porque agora você trouxe um grande escândalo para a igreja. E mostrar vulnerabilidade. Essas pessoas que caíram agora, esses pastorzão que caíram agora, eles caíram, eles tinham medo da vulnerabilidade.
Porque eles sempre quiseram mostrar poder. Por exemplo, eu nunca tive poder de dominar nada aqui. Eu só quero saber de Deus, só isso. Mas quem tem o poder de dominar massas e povo, tem medo de perder esse poder. Vulnerabilidade, tem medo de perder essa posição. Então, o que é que eu posso dizer? A hipocrisia é o oposto da sinceridade. A hipocrisia tem cera que derrete com o sol da justiça. Por que eu falo que, vou finalizar aqui, a hipocrisia é oposta à sinceridade? Porque o que quer dizer sinceridade? Sinceridade quer dizer sem cera. Isso quer dizer a palavra sinceridade, sem cera. Quando não tem sinceridade, é com cera. Aí você fala assim, mas como assim, João? Sinceridade, quer dizer, sem cera, e quando não tem sinceridade, é com cera. O que acontece é o seguinte, no tempos antigos, se fazia uma estátua de um só bloco. Começava se fazendo aqui, esculpindo aqui o nariz, a orelha, a boca, o pescoço, os braços, e só de um bloco. Isso aí é perfeito. Depois que aquele artista acabava aquela obra, aí vinha o que havia contratado aquele especialista para fazer aquela obra, olhava assim, tá tudo perfeito? Tá. Tem cera aí no meio aí? Aí o profissional dizia, não, eu fiz tudo bonitinho, o nariz tá tudo bonitinho, não tem cera não. Aí o que ele fazia? Contratava um outro especialista para analisar aquela estátua, aquela escultura, para ver se não tinha cera. Por quê? Porque aconteceu uma vez ele estar fazendo o nariz aqui, aí quebrava o nariz. Aí ele passava um pouquinho de cera no nariz da estátua e colava. E o especialista não, só ele percebia isso, e não a pessoa que havia contratado. Aí o que fazia? Se ele não trouxesse especialista e ele pagasse o dinheiro adiantado, quando ele levasse aquela estátua para o sol, quando viesse o sol bem forte, a cera começava a derreter, começava a cair nariz, começava a cair orelha, começava a cair braço. Então quer dizer que aquela estátua não era íntegra, ela não era perfeita, ela não era sincera, ela tinha cera. Quando o especialista dizia, não, a estátua é de um bloco só, tá tudo perfeito. Levava para o sol, vinha o sol forte, colocava lá, aí não caía nem nariz, não caía orelha, então aquela estátua era chamada de sincera. Ou seja, sincero, quer dizer que não tem cera. Se não fosse sincero, começava a cair orelha, começava a cair braço, e é exatamente isso que está acontecendo nesse último dia. Nesses pastores, nesses líderes, eles não são sinceros, eles têm cera. O sol da justiça, que é o sol de Deus, o sol de Cristo está vindo sobre essas pessoas e está derretendo. Aí está caindo o braço, está caindo a orelha, está caindo o nariz, está caindo cabeça e tudo, porque eles não são sinceros. E o sol da justiça vai revelar isso. Enquanto que eu, humanamente, não consigo identificar isso, aquele grande especialista que é Deus vai trazer o sol sobre eles e eles vão ser identificados e a gente vai mostrar se aquela estátua é íntegra, de um só bloco ou se tem cera. Então, você é sincero? Se você for sincero, você não tem cera. Se você não for sincero, você tem cera. Uma coisa é triste saber que quando vier o sol, tudo vai começar a cair. E eu finalizo essa escola. Espero que alguém tenha aprendido alguma coisa sobre hipocrisia e que sejamos verdadeiros. Sejamos o que nós somos. Não o que nós queremos mostrar para outras pessoas, diferente daquilo que existe dentro de nós. Se você é justo, seja justo. Se você é verdadeiro, seja verdadeiro. Se você não é, procure ser. Mas não fique tentando querer enganar, porque cedo ou mais tarde, tudo que você tenha escondido, Deus mostrará e trará publicamente isso que você está escondendo aí, né? Vou chamar aqui o presidente
da igreja aqui, Igreja Primitiva Amor ao Próximo, Armando Damião, para finalizar esse dia nessa manhã de estudo bíblico. Graças a Deus, finalizamos mais uma escola dominical, embora que eu participei toda, que tive resolver um problema pela manhã, né? Mas graças a Deus estou aqui, a glória em nome de Jesus. Vamos entrar no ano de 2026, né? Um ano de bênção, de vitória, né? 3 coisas que Deus colocou no meu coração e coloca na igreja. 3 coisas que Deus manda dar. Primeiro, o crente tem que ter liberdade. Segunda coisa, o crente tem que ter autoridade. Terceira coisa, o crente tem que ter identidade. Liberdade porque fomos libertados pelo sangue do Senhor Jesus, nos libertou, somos salvos, libertos pelo sangue de Jesus. Assim como Deus libertou o povo de Israel, o povo de judeu lá do Egito, Deus nos libertou da escravidão do pecado. Autoridade, porque Deus dá autoridade em nossa vida. Nós temos que ter autoridade de Deus para fazer a obra de Deus, o trabalho de Deus. Aqui que Deus coloca no nosso coração, para que Deus possa estar à nossa frente, irmão. Possa autoridade no nosso lar, na nossa casa, em todo lugar, Deus deu autoridade para nós. Nós não somos fracos, né? Nós não somos, mas somos fortes, fortalecidos, como o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Identidade, irmão, o que a gente tem que ter identidade de Cristo. A maior importância da identidade, a identidade, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Nós somos filhos de Deus. Irmão. O prazer, ser o mundo saber que nós temos uma identidade muito importante na nossa vida, porque somos imagem e semelhança de Deus, né? Você é imagem de Deus, né? Você é semelhança de Deus, né? Você não é Zé Ninguém. Você é o filho de Deus. Você que está no lado, participou de estudo, você é o filho de Deus. Você não é Zé Ninguém, não. Você é um filho de Deus. Você é mais e semelhança de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa, nesta manhã, receber, esse ano de 2026, projeto, para que Deus possa investir a tua vida na saúde, no lar, na casa, bens materiais, conjugal, financeiro, tudo que Deus possa entrar com providência na tua vida no ano de 2026, seja uma vida abundantemente. Sempre eu gosto daquele versículo, eu amo aquele versículo, adoro aquele versículo, e aquele versículo está no meu coração quando o apóstolo Paulo falou assim, ó, Deus é poderoso e pode fazer muito mais, abundantemente, infinitamente, mais do que além do que você pensa, imagina e espera, porque o poder de Deus opera em nós. Então Deus opera na tua vida e opera na sua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Vamos orar e agradecer a Deus nesse momento. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, Pai, pela Tua bondade e Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, meu Pai, que tem para conosco, meu Pai. Deus, precisamos nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Tu conheces, Tu sabe o nosso propósito, sabe o nosso objetivo, Pai Celestial. Deus, estamos aqui no ano 2026, meu Pai. Uma etapa que vai começando, meu Pai. Meu Jesus querido, a vez, ano passado, luta, mas desse vitória, Pai. Nós começamos luta, Pai, mas vai dar vitória mesmo em nossa vida, os Teus filhos, vai dar vitória aos Teus filhos, Pai. Deus apresenta o Moisés na tua mão nesta manhã, meu Pai, meu filho. Jesus, Tu vê o estado dele, a situação, a condição dele. Só Tu pode fazer, Pai. De homem nenhum na terra pode mudar a situação do homem, Pai. Mas Tu és o libertador, Seu Pai. Tu possa libertar o meu filho, Pai, nesta manhã, meu Pai, daquele vício, daquela droga, Pai, daquela imundície que Satanás tem colocado na vida dele, Pai.
mas o que tu vai transformar, vai mudar a vida dele, Pai Celestial. Tu vai fazer o homem, Pai, segundo o teu coração nessa terra, Pai, para que seja pregador da tua palavra, Pai Celestial. Deus, eu confio e creio nisso, Pai, na tua palavra. Abençoa o professor Jônio, Pai, e abençoa a tua palavra nessa manhã. Abençoa o presbítero Edivamos, Pai, nesta manhã, meu Pai, a irmã Lenha, a sua irmã, meu Pai, mas o Miguel, Pai, é a mim que te fala, e minha esposa também, Pai. Meu Jesus, que Ele nos abençoa grandemente, poderosamente a nossa vida, Pai Celestial. Que tu possa receber o grande gratidão em nossa vida, Pai. E abençoa, Pai. Também apresento o João, Pai, o filho do Jônio da Lenha, Pai Celestial, que está enfermo, Pai Celestial. Mas em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos esse espírito de enfermidade, este mal, Senhor, que quer apoderar a nossa vida, Pai. Meu Deus, mas em nome de Jesus Cristo, está destruído, Pai, no poder da tua palavra. Senhor, que Ele receba esse adolescente, a cura, a saúde, a restauração, Pai Celestial. Se há alguma coisa, Pai, no seu estômago, Pai Celestial, e dá alguma coisa, Pai, alguma coisa certa, alguma coisa, meu Pai Celestial, está prejudicando o seu organismo, Pai, mas em nome de Jesus Cristo, Pai, que Ele receba a cura, receba a saúde, receba a restauração da sua vida nesta manhã, meu Pai Celestial. Pai, que a tua glória se manifesta na vida dele e manifesta na nossa vida nesta manhã, Pai. Queremos rogar, queremos pedir as bênçãos nesta manhã, em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, que reina eternamente para sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, receba a sua bênção, a sua vitória, em Jesus. Amém e amém.